Boa tarde a todos. Vamos aqui fazer um registro importante, que é Isabelle visitando a biblioteca da sua família, a biblioteca secular, que possui livros desde o 1800. Então essa biblioteca é a biblioteca que é a base da nossa formação. Bebelinha também estudou com os livros dessa biblioteca, aproveitando aqui para mostrar a fotografia do ingresso da Bebela em primeiro lugar na UFRN. Ela ainda é do tempo de fazer vestibular na UFRN. Ela foi aprovada em primeiro lugar. E aqui está todos os primeiros lugares da UFRN do seu tempo, da sua entrada. Eles receberam a medalha de mérito do primeiro lugar. Não existia ainda essas formas de entrada, de modo que só entrava realmente quem tinha o conhecimento sistematizado com uma nota alta, né? Não existia ainda outros tipos de entrada que não fosse o mérito da nota alta. Então essa biblioteca aqui, ela sempre será o lugar da conversa dos teóricos, dos grandes intérpretes do pensamento humano, desde os escritos dos pré-socráticos até a modernidade, com os escritos sobre as tecnologias e a computação. Então temos aqui também alguns livros que tratam da psicanálise e romances da literatura universal. A Biblioteca dos Pensadores, a Biblioteca de Artes, os pensadores, os grandes economistas, os grandes filósofos, o pensamento jurídico. Também encontramos na biblioteca uma farta produção intelectual do conhecimento jurídico, das ciências do direito, principalmente direito constitucional e tributário. Encontramos também sobre a vida, sobre as constituições, todas as constituições brasileiras, os livros que tratam da arte, da cultura universal, Diálogos de Platão ali, O Nome e o Sangue. Temos algumas pinturas de origem fora do Brasil, principalmente as Nossas Senhoras, né? Esse belíssimo marquesan imperial, é um marquesan do período imperial, do período de Pedro II, do Segundo Império, e algumas cadeiras
vienenses, que é do início do século XX, que estão passando pela reforma. Então essas cadeiras, elas começaram a ser produzidas na Viena e de Viena vieram para o Brasil. Toda a classe popular brasileira tinha essas cadeiras. Aqui é a nossa mesa antiga da nossa casa, onde nós fazíamos todas as refeições. A mesa terminou vindo para essa biblioteca. Outra fotografia é uma lembrança muito importante, é de minha turma, da minha formação em Direito. Eu estou aqui, ó, lembrando que eu já era careca, não é? Alguns nomes da nossa sociedade política e da área de saúde, que encontram-se também aqui, que terminaram na nossa turma, a exemplo de Bertone Marinho, que foi meu colega da Faculdade de Direito. Temos também aqui o professor Armando Negreiros, que foi do departamento de tocoginecologia, que também foi da nossa turma, o grande amigo e imortal da Academia de Letras, Armando. E a turma bem jovem, né? Temos outra relíquia, que são os fundadores do Colégio de Psicanálise do Brasil, os membros fundadores. Só existe essa fotografia, a minha já está bem antiga. Mas ela é uma fotografia que é uma relíquia. Alguns amigos que aparecem também. O meu amigo comandante aqui. Vamos aqui lembrar de mostrar também a vocês as imagens de Nossa Senhora aqui da biblioteca. Então nós temos aqui duas imagens. Vamos fuçar um pouco aqui a chamada
é a estante dos livros raros. Uma estante para os livros raros. Bem, eu batizei esses livros de livros raros. Pode ser que não sejam para outras pessoas. Então nós temos aqui os livros de Hess, temos Narciso e Goldman, Sua Alteza Real, a correspondência entre Thomas Mann e Hess. Temos um livro muito interessante de nome Nunca Lhe Prometi um Jardim de Rosas, a interpretação dos sonhos de Freud, As Palavras e as Coisas de Michel Foucault, o livro da Dor e do Amor de Inácio. Temos também um livro muito interessante, A Itália na Época de Maquiavel, As Cartas de Freud a Eduardo Silberstein, A Gaia Ciência de Nietzsche, O Estado e a Revolução de Lenin, de Hess, Minha Fé. Temos Confissões, um livro extremamente importante, Formação do Brasil Contemporâneo, um clássico, de Caio Prado Júnior, A Psicanálise 3, de Sandor Ferenczi. Ferenczi é um grande nome da psicanálise. É aquele nome que ficou escondido, que ficou proibido. Tão bom ele era. A Vontade de Potência, do Nietzsche. O Lobo da Estepe, também de Hess. A Microfísica do Poder, de Michel Foucault. Um livro que eu estudei com todo detalhe, fichei no mestrado, de Adorno e Horkheim, A Dialética do Esclarecimento. Pode ser chamado também Dialética do Iluminismo. Um livro extremamente raro, importante, que é o livro do Foucault, A Microfísica do Poder, A Gaia Ciência, do Nietzsche, O Poder Simbólico, de Pierre Bourdieu. Outro livro que eu estudei com muito detalhamento no doutoramento, o professor Moisés Domingos. O meu livro, que foi minha tese de doutorado, chamado Édipo, O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Os Seminários e o Ensino de Lacan. As Cartas de Freud a William Fliess, de 1887 a 1904. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Weber. Ainda do Weber, nós temos muitos livros escritos pelo Weber aqui na biblioteca. A Velhice, um livro da Simone de Beauvoir, um livro extremamente raro. Um livro sobre a teoria clássica da política. A Trama dos Conceitos, de Freud, Martin Heidegger. Um livro sobre a grande imperatriz Maria Leopoldina Josefa Carolina de Habsburgo-Lorraine da Áustria, Cartas de uma Imperatriz. A imperatriz que assinou
a independência do Brasil de Portugal. Então temos aqui personagens importantes da minha vida pessoal: Irene Teixeira Montoril e Marcelo Montoril, de Lages, meus padrinhos, compadres da minha mãe. O professor da UFRN, a professora da UFRN, Leda Moraes. Professor Leide, na sua formação em medicina, o meu padrinho de batismo. Minha ex-aluna, hoje é psicanalista, Michele de Vasconcelos, inteligentíssima, muito dedicada. O meu primo, que foi presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, na primeira República, a República Velha, minha mãe aos 16 anos de idade, quando sofreu o acidente, ensinando na cidade de Lages. Livros da área jurídica, de todos, então muitos dos campos do direito, principalmente aqueles que eu lecionei, que foi o direito constitucional, o direito tributário, o direito Temos ainda uma outra biblioteca importante, que é essa aqui, ó. Todos os intelectuais chamados de filósofos. Por que filósofos? Porque o filósofo possui o espanto, a curiosidade e a admiração. Filósofo é aquele que é curioso, que fica espantado e admirado. E os pensadores da economia. Essa biblioteca de economia foi um presente de minha amiga Maria de Fátima Cavalcante Cabral. Uma grande figura humana. A outra biblioteca que guarda algumas relíquias é exatamente essa aqui que eu abri agora. Temos alguns livros que eu produzi, que é o caso de Édipo, Tásio, o livro Escrituras. Então nós temos aqui também, lembrando que como eu fiz faculdade de História, a biblioteca também tem um vasto conteúdo do campo da história, do campo da filosofia e do campo do direito. Temos aqui também a fotografia de alguns amigos que são extremamente importantes e inesquecíveis. A minha amiga, que eu conheci quando era professor do curso jurídico da UNP, Ana Paula Costa. Muitos amigos da época da UNP. A minha grande amiga Bernadette, a minha comadre, madrinha do meu filho Giovanni, ela é de Jardim de Angicos, esposa de Aderbal Costa, Olga Nunes Nobre.
Aqui é uma biblioteca dedicada a artes. Então esse material sobre as artes de modo geral ficaram. Essas fotografias é da época que eu fui professor do curso de jornalismo. Os santos protetores da biblioteca. O padroeiro da biblioteca é Santo Agostinho. Aqui é a imagem de Agostinho, padroeiro da biblioteca. O santo do meu nome é Luiz de Gonzaga. Muitas vezes que eu fui homenageado no curso jurídico pelos alunos e recebi essas placas no dia da colação de grau. Eu fui paraninfo em nome de turma 15 vezes, 15 anos seguidos. Aqui é a minha mãe, que construiu o início da biblioteca. Lembrando que esse início da biblioteca foi em 1930. Temos ainda outra estante aqui guardada. Vamos ver o que tem de bom nessa estante. Primeiro já encontramos aqui a arte universal. A imperatriz Leopoldina, o imperador Pedro II. Então nós temos aqui livros assim de importância fundamental. A Era de Napoleão, muito importante. A leitura do livro A Era de Napoleão é muito importante para a gente entender a mudança política, e o liberalismo tomando conta. A Condição Humana, um livro importantíssimo. O livro de Engels e de Marx, que eu li e reli várias vezes. A Ideologia Alemã. O livro da notável princesa de Orleans e Bragança. Ela é uma princesa da casa principesca de Orleans e Bragança. Maria Isabel de Orleans e Bragança, que é duquesa da França, foi uma duquesa da França. Livros interessantes de Laplanche, O Inconsciente e o Id de Laplanche, livros do Lacan, Fundamentos da Psicanálise de Laplanche, As Coisas Ditas de Pierre Bourdieu. Então sempre temos meu livro publicado ali chamado Escrituras, um livro de filosofia, basicamente. Meu segundo romance, Tásio, meu livro que foi minha tese de doutoramento, o Édipo. Essa estante aqui guarda uns 30 anos de revistas da época em que eu fui o professor catedrático de História da Arte e de Estética no curso de Arquitetura durante 18 anos. A minha prima, Maria do Carmo, também está aqui, a sobrinha da minha mãe, muito querida.
a nossa mesa antiga da sala de jantar. Aqui algumas esculturas feitas por mim, que eu bolei, né? Essas misturas. Minha amiga Josi, a minha inesquecível madrinha Maria Consuelo da Costa Alecrim Menezes, a madrinha de Isabelle. Enfim, daria 3 dias de conversa aqui dentro dessa biblioteca, né? Para a gente ver tudo nos detalhes e a história de cada livro, principalmente esses livros de direito tributário, que foram meus companheiros durante 16 anos e 6 meses. Os livros de direito constitucional, os livros do direito tributário, né? De Augusto Becker, de Ricardo Lobos Torres, Economia e Sociedade do Weber. Um livro muito interessante aqui, O Imaginário, de Jean-Paul Sartre. 5 lições de psicanálise, não deixem de ler, de Násio. Eros e Civilização, de Marcuse. Um livro muito interessante sobre Maria Antonieta. Um livro sobre a rainha Maria Pia, da Duquesa Diana de Cadaval. Um livro muito interessante, Coroadas em Terra Distante, de Sua Alteza Real a Princesa Michel de Kent. O livro A Folga da Dobra, que tem um capítulo sobre a minha pessoa, escrito por Armando Negreiros. Então temos ainda outras relíquias aqui, ó, guardadas com todo carinho, né? Um livro que eu li, achei interessantíssimo, Paixão Indiana, muito bonito. Um dos livros de filosofia que eu usei muito quando eu fui também professor de filosofia no primeiro ano de Direito. Filosofia do Direito de Miguel Reale. Os Pré-Socráticos, muito útil na minha vida toda. Em todos os cursos que eu ministrei aula, esse livro foi importante. A teoria psicanalítica, muito bom esse livro. O livro de Heidegger. Os escritos de Jacques Lacan. Seminário, nós temos aqui quase todos. Temos esses livros amarradinhos, que são aqueles que eu quero muito bem. Eles estão aqui amarradinhos, né? O livro do Pulantes, muito interessante, muito bom. Ainda alguns livros do campo do direito, né? Do direito civil. Lembrem sempre que uma biblioteca não é muito bem arrumada não, viu? Tem algumas arrumações aqui, algumas coisas que ficam soltas, que ficam sem nenhuma arrumação. Às vezes é até bom estar desarrumado, que você encontra logo. Quando arruma muito, você tem a possibilidade de não encontrar
de modo mais rápido. Hasta consiga chamba su cuñado, que no se queda nadie, hijo, ya no ayuda a nadie. Dice que ya le tenía puesta la psicológica y desapareció y luego la gente no dice, no nadie sabe por el otro. A Distinção é um livro importantíssimo do Pierre Bourdieu. Recomendo a todos esse livro de teoria do Estado, de Jorge Miranda, Teoria da Constituição e do Estado, é importantíssimo. Não pode faltar na biblioteca de um jurista. O livro A Distinção, de Pierre de Bourdieu, não pode faltar na biblioteca dos sociólogos. História e Luta de Classe. Esse livro é um livro raro, importantíssimo, de Lukács. Ser e Tempo, um livro fundamental para compreender. Os livros de metodologia de Richardson, A Era dos Direitos, do Bobbio, um livro do direito constitucional sempre presente na minha vida de professor, o livro de Canotilho, e os clássicos do pensamento brasileiro, Casagrande e Senzala, Celso Furtado, com formação econômica do Brasil, importantíssimo, muito importante, Caio Prado Júnior, História Econômica, Casagrande e Senzala, uma grande síntese feita pelo professor Fernando Henrique Cardoso, os pensadores que inventaram o Brasil, um livro raro, importante, Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, um livro lindíssimo, eu já comentei várias vezes na internet, O Príncipe Vermelho, sobre um príncipe da casa de Habsburgo-Lorraine. Os escritos jurídicos filosóficos de Lorival Villanova não pode faltar no birô dos juristas. Fichado, lido, o Emílio de Rousseau, o livro do Engels, A Origem da Propriedade Privada, o livro do Poulantes, A Era do Capital, de Hobsbawm. Esses livros são livros que se destacam, é até uma necessidade, né? A necessidade intelectual de conhecer todos esses livros. Uma necessidade para aqueles que se dedicam à vida na academia. Então eu desejo que esse percurso ele sirva e norteie aqueles que gostam de ler, de frequentar as bibliotecas. Tenham muito cuidado com o vício dos telefones que fazem as pessoas deixarem de ir para os livros, deixarem de pesquisar, de fazer a primeira leitura, a leitura de reconhecimento, uma leitura sistematizada. Lembrando aqui do livro do Emile Durkheim, A Evolução Pedagógica, extremamente utilizado por mim quando eu fiz a tese de doutorado. Então, ler é fundamental. Não fiquem aí só no vício da internet e do celular, porque há uma diferença muito grande entre aqueles que fazem a leitura, que fazem as fichas, os resumos, e aqueles que
não fazem leituras nenhuma, pegam os restos que são colocados lá no sistema da internet e acham que estão fazendo grandes coisas. Vocês só descobrem que que isso não leva a lugar nenhum quando começam, não é, a não passar nos concursos públicos. Aqueles que ficam viciados nos jogos, nas academias. Jogos e academias é um grande vício. Claro que tem o lado sistemático da academia para a saúde, mas quando se torna, não é, o vício. Lembrem que quem quer passar num concurso público, quem quer ir a Paris 2 vezes no ano, tem que sentar a bunda na cadeira, alargar os olhos, dizer às pessoas que não vão perder tempo com churrascos e fins de semana só de festejos em vão, e tem que realmente se dedicar para passar nos concursos públicos de futuro, né? Aqueles que se viciam só em academia, que a academia é mais importante do que a família, do que pai, do que mãe, do que estudar, e depois os jogos, eles não terão grandes finais. Talvez eu diga também tudo isso para os meus netos, né? Se um dia eles descobrirem que eu filmei essa biblioteca e estou dizendo tudo isso. Mas serve para todos, né? Essas orientações, quem quer um concurso bom, quem quer ir à Europa 2 vezes no ano, tem que sentar a bunda na cadeira e pegar as noites e fazer as leituras e repetir, lembrando que é lembrar, repetir e elaborar. Pega as provas dos concursos anteriores, comecem a estudar. Fazer revisões, aprender a dizer não e aprender, não é, a não se submeter a pessoas que querem se utilizar de vocês, mas não querem deixar vocês crescerem intelectualmente, né? Cuidado nos encarceramentos narcisistas dos outros. Porque o outro cresce e você fica sendo um borrego. O borrego obediente que não chegou a lugar nenhum. Até breve.